Eu acho que uma das melhores formas da gente falar sobre o valor do conto como uma narrativa é analisando esses contos, né? Analisando detidamente. E é uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal. Eu sempre falo dos livros de contos como um conjunto, como uma coletânea que eles são também. Mas neste ano eu tô com vontade de fazer alguma coisa diferente aqui no canal em relação a isso, falar mais sobre os contos que eu tenho lido e especialmente trazer discussões a partir de um conto específico para que a gente possa se aprofundar realmente nos efeitos que essa narrativa curta tem, especialmente o conto latino-americano. Então, esse é o começo de mais uma série nesse canal, Cuéntame um Cuento. Vocês estão vendo que eu estou em outro lugar aqui, eu estou no meu cantinho de leitura, na minha poltrona de milhões, como vocês mesmos falam, e eu estou tentando trazer esse outro canto aqui para o canal para realmente marcar o tipo de vídeo que a gente está fazendo. Então, quando eu estiver aqui nesse cantinho, a gente vai estar discutindo um conto em especial. Pelo menos por enquanto vai ser sobre contos, né? E para começar essa série de Cuéntame um Cuento, que significa Me Conta um Conto, eu resolvi trazer uma das autoras que mais me surpreendeu recentemente, que foi a Cristina Peri Rossi, que é essa escritora uruguaia que eu tanto gosto, e eu tô aqui com um livro dela para trazer um dos seus contos. O livro que eu tô falando hoje é O Teodoro e Outros Relatos, que é uma coletânea com 5 contos bem curtinhos, bem fáceis de se ler, uma boa pedida para quem quer começar a ler em espanhol também. Eu gostei dos contos em geral, mas eu quero analisar aqui com vocês um dos que mais me chamou a atenção, porque eu acho que o conto serve para isso, né? Acho que os contos em geral, eles são um tipo de narrativa que tem certos encantos, e um deles é mexer com a gente em pouco tempo. E então eu vou comentar um desses contos com vocês no vídeo de hoje. Mas antes de eu continuar, lembra, né? Dá aquele like para fazer com que esse vídeo chegue a outros leitores que também possam se interessar por contos, especialmente contos latino-americanos. Comenta aqui embaixo se vocês têm costume de ler conto ou não, ou se vocês querem começar, o que vocês acham disso tudo, se vocês concordam ou não comigo com a visão que eu vou falar aqui sobre contos. E claro, né, se inscrevam caso ainda não sejam inscritos, porque isso faz com que o canal chegue mais longe também. A inscrição é gratuita, não custa nada para vocês. E aqui a gente vai ter um papo muito gostoso, então conto com a audiência de vocês até o final do vídeo. Mas então, gente, dentro do Teodoro e Outros Relatos, o conto que eu quero comentar aqui com vocês é o conto Sesión, que eu sei que não é dos mais queridos sobre esses que estão aqui, da Cristina Peri Rossi, e eu acho que existe talvez um menosprezo aqui em relação a esse conto, porque ele, aparentemente, se a gente ler ele com pressa, a gente não vai pegar todas as coisas que ele está tratando. Só que ele, para mim, foi um dos que mais me abriu a cabeça. E por que eu digo isso? Porque aqui ele traz o efeito que eu gosto de ver nos contos. Não só eu, né? Não só eu. Muitos estudiosos dos livros, dos textos que estão dentro da área acadêmica vão falar sobre esse tipo de característica também, que é não só prender a gente, mas surpreender também com algum elemento e fazer com que a gente fique agarrado na narrativa até o fim. E, além de tudo, um pouquinho, uma dosezinha do realismo mágico que a gente gosta de ver na literatura latino-americana. Então, nesse conto aqui, o Sesión, eu vou analisar ele no todo, tá, gente? Então, assim, vai ter detalhes do enredo, mas isso não tira em nenhum momento o mérito do conto. Aliás, o vídeo detalhado é para fazer vocês irem lá e lerem, tá? Não é para ninguém sair correndo por medo de spoiler, porque o conto é muito simples. O livro se trata sobre uma ligação telefônica em que um psicoanalista liga para o seu paciente e vai conversar com ele sobre problemas pessoais, em que a gente vai ter, ao longo de todo esse conto, uma conversa. Basicamente é um conto com diálogos, e o que a gente vai observando é que quem está fazendo uma sessão com o terapeuta, na verdade, é o terapeuta que está usando o seu paciente como os seus ouvidos, como um apoio moral. A gente já vê aí uma inversão de papéis, não é o que se espera, especialmente não é o que se espera de uma relação paciente e psicólogo, né, que isso aconteça.
não se espera uma pessoalidade, e aqui a gente já começa com isso. O psicoanalista ligando para o seu paciente. E ele vai ligar não para qualquer coisa, mas vai ligar para dizer que a esposa tá com um segundo amante. E é a partir disso que a gente começa a conhecer um pouco dessa história. Então, a gente já vê aí várias transgressões nesse relacionamento, né? No relacionamento do médico-paciente, digamos assim, né? do terapeuta com o paciente. E além de tudo, a gente vê muito de um absurdo da situação, porque logo no comecinho, a gente vê que o cara tá mais preocupado com o fato de que a sua mulher tá escolhendo o dia errado para ver o amante, com o fato de que o primeiro amante da sua mulher vai ficar chateado, do que com o próprio feito em si, com o próprio por que isso está acontecendo comigo, com o meu casamento, com a minha esposa, enfim. Então essa mulher já tinha um amante, ela aparece com outro amante e é por causa desse segundo que ele vai fazer a ligação e vai se indignar. Então assim, a gente vai vendo muito dessas incongruências, né, dessas idiosincrasias dessa personagem que faz isso, que apesar de se tratar de um grande psicanalista, ele não consegue lidar muito bem com as coisas da prática do mundo, com as coisas afetivas, com os relacionamentos que ele talvez devesse saber tratar. Mas o conto vai muito além desse problema pessoal, que é o problema do cara que tá ali com uma mulher que tem 2 amantes e ele conhece os 2 amantes. A questão é muito mais que pessoal. Aqui a gente vê também uma crítica a todo o pensamento ocidental e essa forma do conhecimento que é um conhecimento canônico, que é um conhecimento institucional, né? A validação que um conhecimento institucional tem, e de modo que eles ficam aqui várias vezes falando sobre grandes ideias, né? Sobre grandes classificações. Não, mas isso é do ramo da filosofia. Não, isso é da filologia. Não, isso aqui é química, mas ela acha que é física. Então, toda uma questão de classificação, de status desse conhecimento, de saber falar sobre as coisas, saber classificar as coisas, que vai aparecendo aqui, que para mim é uma grande crítica ao próprio pensamento ocidental. Além de tudo, tem uma grande crítica à própria área da psicanálise, né? Porque a gente vai ver alguns jargões aqui, frases comuns que a gente acaba escutando em terapia e que se repetem como uma fórmula, né? Então, por exemplo, quando o conto começa, às 4 horas, né, o cara liga para ele, eu tô com o conto aqui, tá em espanhol, mas eu vou tentar fazer uma tradução rápida para vocês. Quando o cara disse assim pra ele, é inconcebível, eu não estou disposto a permitir isso. Ele diz assim, se acalme, se acalme. Os corpos não existem, as pessoas tampouco. Na realidade, só se trata de funções, compreende? Ninguém é quem acredita ser, nem para si mesmo, nem para os demais. O segundo amante é sua mulher e ele vai seguir falando sobre isso, né? Essa coisa de que assim, não, nada disso existe, nada disso é real, a gente está tratando de pertencimentos que não tem a ver com a natureza e que não sei o quê. São uns discursos muito acadêmicos, muito teóricos sobre o mundo que a gente vive, que desconsidera totalmente a prática, né? E isso é muito comum nesses âmbitos. Então já começa mais ou menos assim. E outro elemento desse conto que eu acho que torna ele fantástico e que faz com que ele se torne um conto favorito meu é o fato de que ele tenta brincar com essa ideia da realidade, porque todo o diálogo entre esses 2 personagens que compõem o conto são diálogos muito abstratos, diálogos em que eles vão debater realmente conceitos, né? Enquanto um fala e o outro espera, esse cara que é o narrador, que é quem está recebendo a ligação, que é o paciente, ele tenta capturar a realidade. E aí entra uma espécie de simbolismo, uma espécie de metáfora, talvez, em que a gente vê esse cara tentando literalmente pegar a realidade como se ela fosse uma coisa, mas que na verdade está brincando, né, com o fato de que ele não consegue lidar com isso. Por exemplo, assim, ele fala, logo que o cara tá falando um monte de bobagem para ele, ele diz assim, aproveitei a pausa para tratar de colocar a realidade dentro de um copo. É uma operação muito complicada. Desde o amanhecer eu estava ocupado com isso, mas cada vez que eu tentava pegá-la, a realidade me escapava pelas mãos.
E agora, enquanto falava pelo telefone com o meu psicanalista, eu procurava sustentar esse copo, a realidade e o telefone ao mesmo tempo, né? Tentar manter tudo em equilíbrio, não só a própria realidade que ele teria capturado e colocado num vaso, como também o telefone e a conversa, né? Que são coisas muito difíceis de se fazer. Então, ele fica o tempo todo desse conto, enquanto o cara vai falando, olhando a realidade que passa pela lateral, que se esconde embaixo da cama, que escapa para um cantinho e que ele nunca consegue tocar. E isso é a própria situação desse cara que está com o problema da mulher com 2 amantes, né? Ele sabe absolutamente tudo em termos conceituais, ele sabe classificar qualquer negócio que exista, ele sabe analisar as pessoas psicanaliticamente, mas ele não sabe a realidade que é este grande problema. Como vou resolver este problema do meu casamento? Como vou solucionar essa logística dos amantes? O que eu posso fazer daqui em frente, né? Daqui para frente? Então é muito divertido essa coisa toda. Também tem uma crítica a esse conhecimento que eu falei para vocês, conhecimento acadêmico. O personagem, que é esse cara que está recebendo a ligação, ele, quando o psicanalista fala sobre que um dos amantes dava aula, ele fala: eu detesto a palavra aula. Talvez por isso, nesse preciso instante, a realidade escorreu para baixo da mesa. Como se só de falar na ideia que se tem de aula, né, só de pensar nessa instituição aula, a própria realidade já fosse se afastando, porque seria incompatível, né, com o formato. E aí a gente pode pensar várias coisas, né, gente? Eu acho que todo mundo que passou por academia, e eu sou a primeira fã dos estudos formais, não entendam mal, mas acho que todo mundo que passou pela academia sabe que muitas vezes várias das discussões que a gente tem, especialmente em cursos que trabalham muito com teorias, no âmbito mais teórico mesmo, a gente sabe que essas discussões não levam a nenhum lugar, né? Não levam a muita coisa. Não é que a gente não possa discutir as questões, não possa filosofar sobre isso, não possa estabelecer outros conceitos, enfim, não é que a gente não possa exercitar o pensamento. Eu sou a primeira pessoa a dizer que sim, a gente pode e deve fazer. Mas às vezes a gente fica só nisso. E aí, as outras partes, as outras coisas da vida e do mundo que são fora do texto, que são fora da academia, a gente não consegue lidar. Então, para mim, quando ele faz uma crítica à aula, ele também está fazendo uma crítica a todo esse modelo acadêmico que é bastante engessado, né? No curso de letras, a gente vê também muitas aulas engessadas, né? Que é aquele tipo de aula clássica, em que o professor fica lá falando lá na frente e a gente fica só ouvindo. Não é todo mundo, né? Mas existe muito isso porque é um modelo que se estabeleceu. Agora, o quanto isso tem a ver com a realidade das coisas, né? Enfim, de modo algum, eu tô falando mal da academia como um todo, tá? Mas eu acho que tem algumas estruturas que a gente pode repensar. Então, é isso. Esse conto, ele vai trazendo muito desse debate sobre a compreensão, como a gente vai capturar o mundo, como a gente vai capturar as coisas que nos acontecem, e esse cara claramente está capturando tudo a partir de um nível conceitual, e ele não consegue sair disso, né? Ele está muito preocupado com partes burocráticas dessa situação, muito mais preocupado com isso do que com qualquer outra sensação afetiva, amorosa. Então é aí que entra a ironia, né, de todo esse conto. Eles vão falar sobre encontros, sobre o que se faz ou não mais em termos de relações amorosas, né? O que funciona ou não. E aí, depois de todo esse debate em que eles vão ter uns diálogos muito curtos, muito pontuais, ele termina desligando, né? O analista que ligou termina desligando e dizendo que vai cobrar a sessão, né? No dia seguinte tem uma outra sessão, que ele não esqueça de pagar. E ele termina assim, o cara que está narrando: quando eu escutei o som do telefone desligando, eu me apressei a buscar debaixo da cama. Me pareceu que eu estava vendo essa realidade, rastejando pela parede, como uma pequena mancha de pó um pouquinho mais escura. Então, depois que ele tem toda essa conversação, em que eles estão tentando entender aquilo que está acontecendo, por que está acontecendo, ele parece que viu a realidade um pouquinho ali mais perto dele e que vai tentar se aproximar, né, embaixo da cama, na parede, enfim. Então é como se ele tivesse um lapso de pensamento. E eu acho que é isso, o conto ele é super curtinho e ele me traz todo esse tipo de reflexão.
E eu acho que os contos bons fazem isso com a gente, mesmo que eles não expliquem, né? Muitas pessoas que leem esse conto talvez fiquem com a ideia de eu não sei se está falando da realidade, se ele está falando não sei o quê, se a realidade é uma realidade ou se é um bicho que ele está vendo, dizendo que é realidade. Mas a graça toda é essa, né? A graça é toda essa, ver essa grande analogia que se faz aqui daquilo que a gente quer tentar entender e não consegue, daquilo que a gente quer tentar tocar e não consegue. Não é, o conto é justamente, o elemento fantástico dele vem aqui para brincar com esse pensamento, né? Para brincar com aquilo que a gente acha que sabe. E a gente às vezes tenta ler os contos de uma maneira muito palpável, né? Em vez de ler eles como algo mais abstrato mesmo, para a gente conseguir pensar além daquilo que está sendo exposto, né? O que significa essa realidade rastejando na parede, a realidade que ele tenta colocar num copo, né? Enfim, são grandes analogias para a gente pensar aí sobre aquilo que a gente consegue tocar, aquilo que a gente consegue lidar na vida, enfim. Bom, viajei bastante aqui, mas esse conto é muito interessante. O conto se chama Sessão, né? Entre um terapeuta e um paciente. Eu espero que vocês fiquem com vontade de ler e de trazer também seus comentários aqui sobre o que vocês acham desses contos assim mais enigmáticos e mais irônicos e talvez muito críticos, né, daquilo que a gente vê, das realidades que a gente vê no mundo acadêmico, no mundo pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo, me contem aqui, claro, deixem sempre os seus comentários, a gente vai conversando cada vez mais sobre isso. Eu pretendo trazer um vídeo nesse estilo por mês, vamos ver se dá certo, espero que sim. E é isso, vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, a gente se vê no próximo.